Boa tarde. Olha aí, tomaram café, muito bem, gente. Bom, vou começar a falar sobre essa... Quem sabe o que significa isso aqui? Alguém sabe o que significa isso aqui? Não. Bom, vou falar um pouco o que é isso aqui. Meu nome é Luiz Carvalho. Eu sou cientista de computação de formação. Sou líder da equipe de IA na Defensoria, então só sou eu trabalhando lá, vocês vão entender esse contexto. E eu sou DevRuby desde 2008, graças a Deus entrei no início dessa comunidade maravilhosa. Bom, esse negócio de, em breve, Coca-Cola, é uma piada que a gente tem lá na nossa região para quem vem de um lugar pequeno. Então, sempre o pessoal pensa, já chegou Coca-Cola lá? Ou tem um outdoor na entrada da cidade escrito Bem-vindo Coca-Cola. Alguém aqui conhece Palmas? Já ouviu falar de Palmas? Só para não saber aqui. Cara, uma galera boa. Alguém já foi em Palmas? Já começamos a melhorar aqui. O que acontece quando as pessoas normalmente pensam em Palmas, às vezes falam, é uma cidade lá do Nordeste, ou é um Acre 2.0, ou pensa ainda que é o interior do Goiás. Mas Palmas é uma cidade que fica no centro literal do Brasil. Literalmente tem uma escultura no meio da nossa praça que simboliza o meio do Brasil inteiro. Então, ela tem peculiaridades assim. Mas quem conhece Palmas, normalmente pensa que Palmas é o Jalapão. É isso. Sabendo que Jalapão nem Palmas e normalmente o palmense nunca foi para o Jalapão. A palmense raiz, eu garanto que nunca pisou os pés no Jalapão. Outras pessoas acabam pensando que, na verdade, Palmas é um lugar que só tem índio. Então, é lá uma tribo indígena, uma grande tribo onde a gente programa utilizando sinal de fumaça para nosso Wi-Fi. Outras pessoas que são um pouco mais otimistas pensam que é uma cidade pequena, pacata, cidadezão simples, e que tem um monte de animal atravessando nossas ruas o tempo todo, onça, jacaré. Às vezes acontece, gente. Não vou mentir para vocês que já aconteceu, mas é extremamente raro vocês verem um jacaré atravessando uma avenida em Palmas. Essa aqui é Palmas. Queria que eu soubesse. Não é uma grande cidade, mas não é nada disso que a maioria das pessoas pensam que é. A gente tem essa nossa orla bonita. Sim, Palmas tem praia, é uma praia de lago, mas temos praia e temos o pôr do sol mais bonito do Brasil. Vou criar inimizade agora com muitos lugares. Mas olha só, gente, é um pôr do sol bonito que eu queria saber para vocês de Palmas. O que isso tem a ver? Bom, a gente está num mundo globalizado, e nossa área principalmente, que a gente tem acesso a informações e trabalhamos na internet, a gente imagina não, né? Deveria ser um mundo mais homogêneo em relação a oportunidades, a recursos, a informações e tudo mais. Mas a gente percebe que não é. Cada lugar tem uma discrepância muito grande em relação à outra, e isso tem muito a ver com o ecossistema que a gente trabalha. E tem vários fatores. Eventos como esse são extremamente benéficos para o ecossistema no geral. A gente vem para cá, participa e volta com conhecimento muito maior sobre tudo. Quem está aqui se beneficia muito sobre isso, além de fatores regionais, culturais, que mais chegam nisso. Eu vivi numa bolha muito grande no início da minha carreira, e eu estourei essa bolha quando eu conheci o mundo Rails, lá em 2008, que foi meu primeiro emprego. Estava na faculdade, na verdade, estava no estágio, e meu primeiro emprego foi exatamente numa TV que estava começando a implantar Rails. E aí nós tínhamos um canal. Você estava falando sobre as opções de canais que tem hoje, que tentaram várias. Naquela época vocês chamam, era o grupo do Google Rails BR, e nesse ambiente eu conheci muita gente boa. Muitas pessoas que foram meus gurus, não só de tecnologia, como de vida, e me abriram a mente para um mundo muito maior. Então, agradeço muito à comunidade em si por ter feito isso. Naquela época, era o Rails 2.0, estava lançando o Rails 1.1. E eu fiquei extremamente empolgado quando eu vi toda aquela galera empolgada falando de Rails, e eu achei aquela ferramenta maravilhosa. Então, criei meu blog, comecei a dar curso, mini curso na faculdade, e queria que todo mundo conhecesse esse mundo que era o Rails. Até eu fiz minha primeira palestra.
num dos eventos maiores que tinham no Estado. Tinham 2 no ano. E esse aqui eu participei a primeira vez e tinha um cara que fez um blog em 5 minutos usando Django. Eu falei, inadmissível. Ano que vem eu vou meter o Rails ali. E aí, por incrível que pareça, consegui, fiz lá o blog em 5 minutos. Falei, sua startup tem que usar, porque a gente faz um blog em 5 minutos. Imagino que você pode fazer com a sua ideia. Vendia para todo mundo. Eu falei sobre esse evento que acontecia uma vez por ano. Praticamente todos os eventos que acontecem em Palmas, e como esse, são feitos por órgãos públicos. Novamente vem a questão do ecossistema. As maiores empresas de tecnologias que tem no estado do Tocantins são órgãos públicos. A gente é muito carente de empresas realmente que são da área de tecnologia. Os maiores programadores que eu conheço da área trabalham em órgãos públicos. Da pandemia para cá, graças a Deus, isso mudou um pouco. Inclusive, tem um colega que me encontrou no avião aqui, não sei nem que ele está, que não encontrei ele, que está nessa onda de remoto. Muitos amigos meus estão também trabalhando, mas sempre assim, trabalho remoto. Quem está no Estado, trabalha no Estado, sempre tem que se recorrer a um órgão público para você ver como a cultura do lugar também influencia. Tá bom, Luiz, entendi como é que é Palmas, vi sua história. Agora, o que tem a ver isso com o tal da IA no serviço público, a automatização que você faz? Vamos trabalhar com isso. A gente conhece aqui. Quem conhece esse desenho aqui? Olha, muita. Tá. Quem trabalha com TI tem que... Faltou o quê? Quem trabalha com TI tem que conhecer Naruto, gente. Esse aqui é o Rock Lee. O Rock Lee, no mundo ninja, as pessoas têm, normalmente, 3 características principais. Que 2 é meter poder e o outro 1 é meter porrada. Ele não tinha como meter poder. Então, ninguém dava fé que ele ia virar um ninja por causa disso. Ele só tinha um taijutsu. Ele focou, então, no que ele era melhor para conseguir e fez a melhor luta de todo o desenho, que foi essa aqui. Quem discordar está mentindo. Às vezes, menos é mais. Desculpa, os estrangeiros não vão entender essa, né? Agora sim, vou entrar, finalmente, na história de IA na Defensoria Pública. Começamos em 2017, na época, com chatbots. A gente estava fazendo um chatbot interno. Nessa época, eu estava extremamente empolgado com o chatbot, mas a gente era muito carente de ferramentas de chatbots para a Ruby. Então, eu falei, tem que mudar isso aqui. Não tem material, não tem ferramenta. Comecei com um projetinho de Lita. Aí comecei a escrever muito blog, inclusive participei, fui convidado aqui pelo mestre Jackson Pires para fazer umas colunas lá. Fiz umas também no blog do Leonardo Escosa, que eu acho que ele passou por JavaScript. E eu fiquei muito empolgado. Então, eu trabalhei primeiro com esse Lita, depois eu fui para o Stealth, que era outro framework de IA mais moderno, bem melhor. Inclusive, eu contribuí com um projeto deles, que eu achava bem bacana. Outros projetos que era híbrido entre Ruby e Python, e finalmente chegou em 2024, com a era das IA generativas, para o tal do DefGPT. Como ele foi criado, por que ele foi criado, as dificuldades que ele era criado. Muitos discutiram sobre a dificuldade de inovar dentro de um órgão público, mas com essa festa da IA, eles estavam abertos à inovação. Então, eles sempre falavam, nós somos quem? Nós somos CEOs. E o que nós queremos? Nós queremos IA. Para IA fazer o quê? Quem conhece mesmo vai saber, mas eu tive que para automatizar nossos processos. E quando queremos, queremos agora. Existia uma urgência absurda por IA em todos os âmbitos, tanto no público quanto no privado. Só que tinha um grande problema dentro da instituição, que era não tínhamos dinheiro. Então, a gente tinha que implantar IA, tinha que inovar, mas sem gastar um centavo. Aí falou, tá bom, bora fazer isso aí. Nesse contexto, então, a gente pensou, trabalhou e criamos aí o tal do DefGPT. Eu sei que muitos julgaram esse nome, eu também julgo, mas tudo bem, na época era uma boa ideia. Ele nasceu de um ecossistema que a gente tem dentro da Defensoria, isso é até difícil encontrar em outras instituições públicas, que é a questão de ser, é o que chamo de código aberto fechado. Por quê? A gente disponibiliza o código que a gente cria, mas fechado para o setor público. Então, a gente
faz parcerias com outras instituições para poder divulgar nosso trabalho, difundir nosso trabalho. Inclusive, tem um sistema nosso que está em 21 estados, 21 defensorias públicas também, e o DefGPT nasceu com esse mesmo princípio, de ser uma plataforma que pudesse ser disponibilizada para todas as defensorias do Brasil. Como funciona ele na prática? Qualquer que seja o sistema envia uma requisição para a nossa plataforma, ela, então, vai enfileirar toda essa plataforma e mandar para um coordenador de agentes, que é responsável por receber tudo isso. Ele tem parâmetros que definem ele. Ele foi feito com parâmetros do Tocantins, por exemplo. A gente tinha um agente, tinha o serviço de IA fornecido, tinha o modelo, os parâmetros que tinha naquele modelo e o prompt. Mas a defensoria podia pegar o nosso robô, criar uma configuração dela, alterar o serviço que ela estava usando. Por quê? Não ter dinheiro era uma característica da nossa defensoria. E como o projeto é para ser flexível, tinha defensorias que tinham Azure, outras tinham Google, e assim por diante. Então, a gente queria deixar tudo flexível para que elas pudessem mudar as configurações e continuar usando, independentemente da plataforma dela, né? Tirar o lock-in. E também, obviamente, o prompt que ela estava utilizando. Tudo isso pronto, essa requisição era enviada para um dos agentes, que era responsável, a partir daí, de executar todo o processo de forma automática dentro do nosso ecossistema. Ia lá, fazia todo esse processo e finalizava. Outra característica muito forte era exatamente que a gente queria que não só a gente contribuísse com o código, mas as outras defensorias também pudessem fazer isso. Então, os agentes eram modularizáveis. Então, a defensoria podia criar o seu, a outra criava outro, e assim, cada defensoria ia criando vários e vários robôs, criando assim um ecossistema de agentes dentro dessa plataforma. Vim trazer para vocês o nosso agente, que é o nosso maior case de sucesso, dos que a gente cria lá dentro da defensoria pública, que é o agente de honorários. Honorários, aqui na área de direito, eu também não sou, descobri fazendo isso, é que o advogado, quando ganha um processo, ele tem um dinheirinho que ele ganha lá do processo jurídico. E a defensoria também tem direito a isso. Então, ela tinha que analisar milhares de processos para poder identificar onde ela tinha ganhado esse dinheiro ou não. E a gente tinha, quando começou o projeto, quase 60 mil processos para serem analisados. O problema disso é que uma pessoa conseguia analisar em torno de 55 processos por dia, ia levar mais de 4 anos para conseguir analisar toda essa gama. Isso não seria problema se a taxa de análise dele é de 6%, enquanto a taxa de novos processos chegando era de 15%. Ou seja, ele não ia conseguir fazer isso aqui nunca. E tempos em tempos, pouco tempo depois estava 70, pouco tempo depois estava chegando nos 100. Era um trabalho que nunca ia acabar. Então, a gente vê o quê? Se o ser humano não consegue, vamos usar IA. Nasceu, então, o nosso agente de analisador de honorários. Ele conseguia analisar 3 mil processos por dia usando IA, o que já era um salto absurdo para o nosso contexto. Selecionando daquele montante, 64 mil, desses, identificamos características dentro dele, o robô, na verdade, não foi a gente, que seriam mais possíveis, não vou entrar em detalhes tão assim. Desses 60 mil, 22 foram analisados pela IA realmente. Desses 22, a gente teve um ganho, né, que seria do ser humano analisando, de 2 anos, conseguimos resultar isso em apenas 11 dias. Isso, para a defensoria, a gente teve uma projeção de ganho, com esses 11 dias de processamento, em torno de mais de 4,5 milhões de reais só de honorário. Eu espero muito que esse dinheiro seja investido na parte de inovação que a gente está precisando aqui, pelos que vocês estão vendo. O melhor disso tudo nem foi isso tudo, é que a gente teve que fazer, como vocês estão percebendo, tudo isso com um custo zero. A gente não teve recursos extras para desenvolver, então tivemos que usar a estrutura já existente para criar nossa agente, então nós hospedamos tudo isso no servidor. Isso gerou para a Defensoria Pública do Tocantins um reconhecimento, 2, na verdade, nacionais, que foi entre as defensorias como o projeto mais inovador em eficiência, e também um do âmbito jurídico nacional. Todo esse foi ano passado que a gente venceu com esse projeto.
Agora eu vou mostrar como que eu vi. Já mostrei já a cobra, não sei como é que é o negócio. Vou mostrar o pau agora. Lá ele. Corta isso aí, ó. Bom, a plataforma é feita em Rails. A gente enfileira todos os processos usando o Sidekick. Provavelmente todo mundo já tinha matado essa aqui. E a gente envia, então, esse processo para os agentes. Agentes, também, como eu falei, que são modularizáveis, eles são genes que você pode instalar e desinstalar do projeto. Essa estrutura eu meio que me inspirei na parte do Stealth, que foi o projeto de chatbot que eu vi, então achei muito interessante. Muita coisa eu importei a filosofia que eles utilizavam na época. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui que ninguém sabe, na verdade, sobre esse projeto. Vou abrir só para vocês aqui. Depois a gente vai ter que dar um jeito aí. A gente está falando sobre agentes, mas, na verdade, o funcionamento desse processo não é agentes, é mais AI workflows. Exatamente por o nosso contexto isso ser melhor. Por quê? Quando a gente trabalha com agentes, a gente tem primeiro, uma assertividade menor, porque o agente decide muitas coisas pela gente, um custo maior de tokens de serviço, e também, como nossos modelos não eram grandes modelos, eram modelos locais, não tinham como a gente dar a responsabilidade toda em AI agents. Então, a gente passou mais para o workflows. Então, a gente trabalhava todo o workflow e entregava para o agente exatamente a parte que um ser humano faria ao analisar um documento, tirando dele toda a responsabilidade do resto. Porque a gente não tinha dinheiro, claramente. Se a gente tivesse, a gente tinha feito com AI agents. Como funcionava? O nosso agente vai no sistema do Tribunal de Justiça, busca aquele processo, lê todos os eventos dele, vai atrás de cada documento que é importante para ele e traz esses documentos para a gente. Aí vem HTML, vem TXT, vem tudo que vocês imaginarem no mundo tem lá. A gente tem que pegar, fazer todo o tratamento desses documentos que chega, ainda vem com muita sujeira no documento. Então, temos que tratar o bichinho, temos que tirar toda a sujeira do rapaz. E aí, sim, depois de tudo isso, a gente envia para o nosso Llamazinho, rodando na época um Llama 3 com 8 bilhões de parâmetros. Perceba que ele não é muito potente, não tem como a gente dar muita responsabilidade para ele. A gente utiliza, dentro da plataforma, o LangChain RB, que foi, das bibliotecas Ruby, a que mais estava próxima do nosso pensamento de desenvolvimento. Foi a que mais gostei, na verdade, porque ela dava muito controle para a gente poder resolver o nosso problema de forma otimizada. Ele devolvia, então, um JSON com a resposta se tinha ou não honorário e o trecho daquilo que tinha aquela informação. Resultado disso foi a gente ver uma detecção de 93% de acerto, mas a gente tinha uns 7% que estavam sempre ali e incomodavam. Então, vamos, então, investigar essa questão e por que ele estava dando isso. Pegamos uma amostragem que estava dando erro variável de 8 documentos. Desses 8, 3 estavam ok, 5 sempre dava erro. O resultado que a gente esperava do nosso Llama, do nosso agente, era esse aqui. Era um resultado que a gente colocava, inclusive, no prompt. Só que, naqueles documentos, a gente recebia isso aqui, que não tinha nada a ver com o que a gente estava falando. Então, gente, vamos trabalhar isso aí. Os modelos modernos começaram, então, a dar a possibilidade de você trazer saídas estruturadas. Vamos utilizar, obviamente, de maneira mais óbvia, naquela época não era tão óbvio, era fazer isso. Perfeito. Rodamos novamente, mesmo resultado. Só que, dessa vez, ele trouxe o JSON, mas ele trouxe isso aqui para a gente. Enlouquecido, deixava a gente doido. Não, tem alguma coisa aqui que precisamos descobrir. Vamos simplificar, que eu quero ver se ele não vai errar dessa vez. É true ou false? Beleza. Trouxe true para aqueles outros e trouxe true maiúsculo. Aí eu falei, não, está de sacanagem isso aqui. Aí ele está com brincadeira. Eu falei, não, tem um segredo aqui que nós precisamos descobrir agora nesses documentos. Fomos investigar, levantamos várias teorias do que poderia ser, né? Hoje seria até mais óbvio, mas naquela época não era tão óbvio. Descobrimos quem era o culpado de tudo isso. Era o contexto. Contexto, como sempre, atrapalhando a gente. Acontecia o quê? Qualquer documento que tu
prompt no geral, de gerar de contexto, que ultrapassava 2.000 tokens, gerava aquele problema. Só que o nosso modelo prometia para a gente 128.000 tokens. Aí eu falei, vamos ter então que dar um jeito nisso, porque ele não está funcionando depois de 2. Algum tempo depois, inclusive recentemente, saiu um estudo que mostrava que os modelos Llama 3 e 3.1 da vida, quando eles passam de 2.000, eles começam a deteriorar. Modelos com 405 bilhões. Imagina nosso pobrezinho com 8 bilhões. Ele não ia dar conta daquilo realmente. Qual é que é a solução para isso? Seria a gente fazer um upgrade do nosso modelo, gastar um dinheiro, né? Mas, como sempre, a gente não tem dinheiro. Não tinha o que fazer. Vamos ter que estudar. Vamos fazer o óbvio, né, gente? O óbvio. Vamos lá olhar os documentos errados, abrir eles e analisar o que tinha um problema. Sentamos com o pessoal de negócios. Aí eles falaram, tempos depois da gente sofrer isso tudo. Não, Luiz, a informação de honorário está só na última página. Bom, fiquei feliz que resolvemos nosso problema. O que a gente utilizou para poder fazer isso tudo? Um servidor sem GPU, a gente rodava em cima da CPU, 32 GB de RAM, que a gente não usava, metade dele, porque a gente usava mesmo processamento. Aí eu falei, Luiz, você tinha isso tudo? Não, gente, isso aqui era emprestado. A gente pegava de outro sistema emprestado, rodava, depois tinha que devolver o nosso processamento todinho para a galera. Porque a gente não tinha dinheiro. Resultado disso tudo. A gente conseguia processar um documento por segundo. A gente conseguiu economizar para a defensoria milhares de reais e conseguiu levar para ela milhões de reais em retorno com esse ganho, com essa estrutura de agentes. Que, então, mensagem que eu vim trazer, além de mostrar como a gente fez aqui para vocês, é que, às vezes, quando a gente tem muito, a otimização, né, a eficiência, é uma escolha, quando tem muito AI. Mas, quando você tem muito pouco, ela é obrigatória. A gente tem que usar ela, querendo ou não. É isso, gente. Muito obrigado.